A paz do Senhor, minha querida. Estou muito feliz de ter você aqui comigo no terceiro e último dia do nosso devocional do mês de fevereiro. E eu quero convidar você para pegar a tua Bíblia e abrir comigo lá no livro de 2 Samuel. Nós vamos ler no capítulo 9 apenas 2 versículos. E como sempre, né? Se você tiver um tempinho a mais, leia todo o capítulo 9, medite sobre a palavra de Deus, porque nós estamos sempre aprendendo quando nós estamos olhando para o Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3 e 7, a nossa leitura de hoje. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete era um menino que tinha tudo para dar certo. Aquela pessoa que nós olhamos e pensamos: nossa, tem tudo para dar certo. Promessas, regalias, era filho de Jonatas, neto de um rei, estava crescendo dentro de um palácio, ou seja, havia muitas perspectivas para a vida dele. Mas num ataque ao palácio, Mefibosete cai. Na verdade, derrubam ele. E depois dessa queda, fogem com ele para um lugar e ele cresce num lugar chamado Lodebar. E é tão interessante que quando nós olhamos, Mefibosete foi parar ali não por suas escolhas. Ele foi porque o derrubaram e o levaram até aquele lugar. Não foi culpa dele a queda que marcou a história dele para sempre. Mas Lodebar, naquele momento de vida, ele não era apenas um lugar físico, mas era também a representação, talvez, de todas as expectativas que foram mortas quando ele caiu, quando seu pai e seu avô morreram, quando ele teve que fugir. E ele não nasceu naquele lugar onde tudo representava perca, sabe? Uma terra onde não havia fruto, uma terra seca, onde não havia expectativa. Era como se Mefibosete estivesse provavelmente apenas sobrevivendo. Ele não nasceu lá, ele foi parar naquele lugar. E quantas vezes na nossa vida nós temos uma imagem daquilo que nós gostaríamos de estar vivendo, daquilo que nós imaginamos que seria o ideal para a nossa história, para a nossa vida. Quantas vezes coisas vão acontecendo conosco, algumas que outras pessoas nos fazem, outras que nós mesmos, por escolhas que nós fazemos, né, temos como consequência, e nós vamos nos encontrando num cenário como Lodebar. É como se as circunstâncias da vida fossem nos empurrando, e quando nós vemos, nós já não estamos mais vivendo, nós estamos apenas sobrevivendo, sabe? Vivas, mas sem vida. Crendo, mas bem pouquinho. Servindo ali, mas pensando: é para aquela outra que Deus tem coisas grandiosas, é para aquele outro que Deus tem coisas maravilhosas. Para mim, já está bom aqui. A minha vida, a minha história é apenas isso, esse lugar, esse sofrimento. E Mefibosete, ele provavelmente já não esperava mais ser lembrado. Ele não esperava mais usufruir de bênçãos que vinham através, talvez, da vida do seu pai ou do seu avô. Quando Davi o chama, ele teme, porque Davi diz para ele, né? Não temas. Ou seja, ele devia estar com medo, devia talvez expressar o medo dele. Só que Mefibosete, talvez ele não entendia que não era sobre ele. Era sobre uma aliança que Davi tinha com seu pai. Quantas vezes na nossa vida nós precisamos entender que coisas que vão acontecer conosco, bênçãos que nós vamos viver, coisas que nós vamos usufruir, não vai ser por mérito. Realmente existe muita gente melhor que nós. Não vai ser por desempenho, porque tem pessoas que são muito mais capacitadas, mas vai ser pelo aquilo que nós carregamos do Senhor, porque o Senhor, ele olha para o nosso coração, ele olha para como nós vivemos a nossa vida, ele olha para a nossa entrega, ele olha também para a aliança que nós temos com ele, para a verdade que nós carregamos nele. Porque, sabe, é diferente uma pessoa dizer que vive para Cristo e uma pessoa realmente viver para Cristo. A gente consegue ver a diferença, sabe? A aliança que nós temos com o Senhor
faz com que a graça dele se manifeste na nossa vida de uma maneira diferenciada. A aliança que nós temos com o Senhor faz com que nós sejamos reconhecidos, não por nós, mas pela presença dele que nós carregamos. Sabe, Davi não procurou, quem é Mefibosete? Não. Ele procurou por causa da promessa que ele havia feito com Jonatas. Ele procurou para honrar uma aliança. Por isso é tão importante nós fazermos a aliança com as pessoas certas, nós mantermos a nossa aliança com o Senhor, porque a graça de Deus, ela nos chama no momento certo. A graça de Deus faz com que nós sejamos lembradas. A graça de Deus, ela abre portas na nossa vida. Sabe, eu me lembro, e quando eu era muito novinha, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu recebi uma profecia de que o Senhor ia me levar por muitos lugares pregando a palavra. E eu pensei assim que, nossa, nada a ver. Mulher quase nem pregava naquela época. E também eu não queria, sabe? Eu não gostava daquilo. Eu achava que era tão pesado servir no ministério. E eu pensava também assim, quando me chamarem para fazer alguma coisa, vai ser só porque meu pai é pastor. E eles foram se passando muitos anos. Eu trabalhava com ministério infantil, fui chamada para pregar e eu disse que não, porque eu não queria aquilo. Eu não queria ser chamada só por ser filha do meu pai, sabe? E aí eu mudei de país e lá ninguém me conhecia. Eu era a Samela que servia no ministério infantil, servia no coral, servia no ministério de intercessão. Mas um dia eu sabia falar inglês muito pouco. E um dia o meu telefone tocou e era o meu pastor. Eu já contei isso em algumas igrejas que eu fui ministrar. E ele me disse que ele queria que eu fosse pregar na igreja no domingo. Eu pensei, não é possível, eu tô entendendo errado. E eu perguntei, pedi para ele repetir, ele repetiu e realmente, ele queria que eu fosse pregar a palavra no domingo. E eu disse para ele assim, pastor, eu não falo inglês muito bem e eu não sou uma pregadora. E ele falou assim, eu sei disso e Deus também sabe, mas ele está mandando eu te chamar, será que você vai poder obedecer? E eu obedeci, estudei a palavra, preguei o Salmo 23 e eu subi naquele púlpito e enquanto eu peguei aquele microfone, o Espírito Santo dizia para mim, eu te trouxe até aqui para você entender que o chamado não é sobre quem você é filha, não é sobre quem você é, mas é sobre aquele que te chamou, aquele que vai te capacitar. Sabe, nós às vezes vamos ter medo dos chamados de Deus para nossa vida. Às vezes nós não queremos aparecer, não queremos ser vistas, não queremos nos esforçar. São tantas coisas que nos impedem de viver o chamado de Deus. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui especificamente para falar com mulheres que têm fugido. E por isso muitas bênçãos têm ficado travadas na sua vida, porque você não tem entendido que Deus te quer num lugar específico. Sabe, Deus, Ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos chama porque Ele é o Deus que capacita. Ele nos chama porque Ele é o Deus que honra as promessas dEle. Sabe, talvez Mefibosete sentiu muito medo naquela hora, tanto que ele falou para Davi, o que você vai fazer comigo? Eu sou como um cão morto, eu não valho nada. E talvez você, como eu, muitas vezes esteja olhando para você e pensando, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Para que o Senhor me chame, para que o Senhor me coloque em algum lugar, para que eu possa fazer a diferença. Mas Ele nos chama para restaurar. Ele nos chama para nos colocar no lugar que Ele precisa de nós. Ele nos chama porque o nosso sim pode impulsionar o reino e a palavra de Deus. Nós podemos fazer a diferença. Não é só pregando, não é só cantando. O nosso viver pode fazer a diferença. Sabe? Davi, ele chama Mefibosete e ele devolve para ele tudo aquilo que era dele por direito. Ele não só devolve, e isso é a parte que mais toma conta do meu coração, que ele devolve tudo que era de direito dele, a herança, os bens, e ele também o chama para se assentar à mesa. E eu penso que Davi é Jesus na nossa vida, e que eu e você somos como Mefibosete. Nós não merecíamos, talvez pelo lugar que nós vivíamos, pela história que nós estávamos construindo, nos assentar à mesa. Mas Ele nos chamou. E quando Ele nos chama para sentar à mesa, Ele nos cura. Quando Ele nos chama para sentar à mesa, Ele nos dá uma nova identidade. Na mesa, ninguém vê que as pernas de Mefibosete tinham um problema. Ninguém sabe que ele cresceu em Lodebar. Na mesa ele está à mesma altura de todos, comendo da mesma comida.
Na mesa o Senhor está dizendo assim: você é minha, você pertence à minha família, à minha mesa, à minha casa. Sabe, Deus não abençoa e não chama apenas mulheres fortes, mas Ele adota mulheres feridas e improváveis como eu e você. A mesa é a graça. A mesa é Deus dizendo para nós assim: você realmente não merecia, mas pela aliança, pela tua fidelidade que você tem comigo, eu vou honrar os teus sonhos, eu vou honrar os teus planos, eu vou guardar a tua família, a tua casa, o teu ministério. Ser escolhida por Deus é um privilégio. Eu demorei tanto para entender isso, que é um privilégio servi-lo, que é um privilégio se sentar à mesa, um privilégio chamá-lo de Pai. Sabe, quem pertence ao Pai vive as bênçãos na mesa. Quem pertence ao Pai usufrui de coisas que outras pessoas não vão usufruir. Mas para isso nós precisamos querer sair do lugar que nós estamos de dor, talvez escondidas, talvez de questionamentos, talvez de tristeza, e caminharmos para um lugar de desafios e nos assentarmos à mesa e ali permitimos que Deus cure a nossa identidade, que Ele restaure quem nós somos nele. Eu não tenho dúvida que hoje, que no último dia desse propósito, o Senhor está dizendo para nós: eu tenho bênçãos, eu quero que você continue sonhando, eu tenho coisas para fazer na sua vida, mas me permita fazer parte de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você vive, de tudo aquilo que você faz. Viva para minha honra, para minha glória. Venha se assentar à mesa, venha se parecer comigo, venha caminhar como eu caminho, falar como eu falo, amar como eu amo. Ainda que isso te custe tanto, eu posso te restituir tudo aquilo que era para ser teu. Eu posso ir lá no terreno do inimigo e tomar tudo que ele tem tentado roubar da tua vida e da tua casa, mas eu preciso que você entenda que você é filha, que você é chamada, que você é escolhida para esse tempo, para agora, para se posicionar. Existe um banquete, uma mesa preparada para que eu e você possamos nos assentar e comer com nosso Pai. Chega de fugir, mulher. Chega de dizer não. Chega de olhar para as suas imperfeições, para as suas impossibilidades e comece a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer. Se é para orar na fila do mercado, conta comigo. Se é para dar o outro lado da face para bater, conta comigo. Se é para fechar a boca nas horas que eu queria falar, conta comigo. Se é para amar aqueles que ninguém está amando, conta comigo. Se é para fazer a diferença dentro da minha casa, conta comigo. Será que eu e você hoje podemos entender que há um lugar à mesa reservado para nós, filha amada? Coloque as mãos sobre o teu coração. Eu quero orar por você neste dia. Pai, Tu que és aquele que fala a verdade aos nossos corações. Tu que és aquele que nos resgata, nos restaura e nos ama, Pai. Que nesse dia, Senhor Deus, cada filha Tua que me escuta aqui, Pai, por esse vídeo, possa ser tocada pela Tua presença, Pai. Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, mas a Tua presença, Pai, que habita em mim, Senhor Deus, faz a diferença na minha vida. Então, através da fé que o Senhor me dá todos os dias, Pai, alcança cada filha Tua nesse dia. Pai, eu sei que existem mulheres que estão feridas. Eu sei que existem mulheres que estão vivendo em Lodebar, Pai, mas hoje traz elas, Senhor Deus, de volta para a mesa. Leva elas a entender, Senhor, o Teu chamado na vida delas, Pai. Senhor, que elas possam viver contigo, Pai, coisas extraordinárias. Restitui, Pai, restaura, Pai, a identidade. Senhor, que as suas filhas possam voltar a sonhar. Que elas possam encontrar alegria no Deus da salvação delas, Pai. Senhor, nós reconhecemos a nossa insignificância, mas nós sabemos que não é por mérito nosso, mas é por quem Tu és. Que a nossa aliança contigo, Pai, seja firme, Senhor, e que nós possamos, como filhas, ser herdeiras daquilo que Tu tem para nós, Pai. Cura os nossos corações, Pai, e nos leva adiante na Tua presença, Pai. Que nós possamos entender que há uma mesa posta e que há lugar para nós nessa mesa.
Nesse dia, Senhor Deus, eu creio, Pai, que bênçãos estão sendo liberadas, Pai, para a vida de cada mulher que se dispôs, Senhor Deus, a ter um momento mais próximo de Ti, a se consagrar a Ti, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença que eu sinto aqui neste dia possa invadir também o coração delas. E que elas possam saber que Tu és o Deus verdadeiro, um Pai que cuida de nós. Essa é a minha oração, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Eu já nem queria terminar esse vídeo. Eu queria ficar orando mais um pouco. Mas eu creio que através do Teu posicionamento, o Senhor já começou a fazer algo na Tua vida e na Tua história. Lodebar não é o Teu lugar. Se posicione e usufrua daquilo que Deus tem para a sua vida. Obrigado por ter estado comigo. Quando nós caminhamos juntas, eu também sou fortalecida. Um beijo bem grande no teu coração e até a próxima.